estamos no restaurante Mister Grill para a entrevista com o Dr. José Odivaldo Azevedo, ex-presidente da OAB Subseção Santarém, renomado advogado, e já lançou vários livros, entre os quais da formação, suspensão e extinção do processo civil. Nesta entrevista vamos abordar o assunto política, no qual o Dr. Odivaldo é um especialista. Doutor Odivaldo, qual o balanço que o senhor faz do raio-x deste primeiro turno das eleições no âmbito estadual e federal? O senhor acha que foi uma eleição atípica? Meu caro Jorge, na verdade foi uma eleição atípica porque nós não conseguimos eleger nenhum representante para a nossa Assembleia Legislativa e só elegemos um representante para a Câmara Federal, que foi o deputado Chapadinha. Na realidade, nós estamos num quadro muito difícil, porque Santarém ficou sem representatividade e aí as nossas reivindicações, o futuro estado do Tapajós, que muitos sonham, não vai ser uma realidade a curto prazo nem a médio prazo, diante desse quadro que se nos apresenta. Acho muito difícil a situação política, o quadro político atual, e espero que, pelo menos nessa eleição para governador, haja uma mudança maior e que nós possamos, pelo menos, eleger aquele que se preocupa efetivamente com o progresso de Santarém. Então, o que o senhor acha que falta educação política para as pessoas? Vimos que o alto índice de votos nulos em branco. O senhor nos diz sobre isso. Deve haver uma reforma política? Olha, eu não sei explicar assim, eu já fiz uma reflexão para explicar efetivamente o que aconteceu. Eu não sei se os eleitores estão desacreditados nos políticos da nossa região e por isso resolveram votar em outros candidatos. Eu não sei se os caciques políticos da região não fizeram assim uma conscientização maior para que eles efetivamente elegessem os representantes para que pudessem nos representar na Assembleia Legislativa e aí atender aquelas reivindicações que a região, Santarém, a região precisa. A verdade é que a gente fica naquela dúvida, será que os eleitores desacreditaram nos políticos ou será que os nossos caciques efetivamente não estão mais, não souberam assim, melhor dizendo, fazer uma campanha que conseguisse conscientizar o eleitor? A verdade é que precisa haver mudanças, nós precisamos de mudanças, porque como estamos, só vem um prejuízo para nós santarenos e para as cidades circunvizinhas, porque, principalmente aquelas que não elegeram representantes, porque nós perdemos inclusive para Itaituba, que elegeu um deputado estadual, perdemos para o Chiminá, que elegeu um deputado estadual, perdemos para várias cidades. Então nós não temos nenhum representante. Isso é uma coisa atípica, como você bem falou, porque pela primeira vez Santarém, do meu conhecimento, não tem nenhum deputado estadual na Assembleia Legislativa para falar, para reivindicar, para postular, para formular algum direito em nosso favor. É uma situação muito difícil e eu acho que todos os santarenos estão preocupadíssimos com o quadro que se apresenta no momento. Tanto falar nessas mudanças, qual seria essa mudança na sua concepção maior? Eu acho que de conscientização do eleitor, que não adianta votar em branco, não adianta se abster de votar, não adianta anular o voto, não adianta deixar de ir lá, que seria a abstenção. Eu acho que tem que conscientizar o eleitor para que ele possa votar e escolher os candidatos da terra. Nós tivemos a decepção diante do quadro que se apresentou na luta pelo estado do Tapajós. Ninguém efetivamente, dos políticos de Belém, aceitaram a formação do Estado, a criação do Estado do Tapajós, salvo alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores, mas eles aceitaram porque o candidato, porque o governador não era do partido deles e nem estava do lado deles. Mas se hoje eu entendo que se qualquer candidato ao governo do Estado que for eleito não vai aceitar a criação do Estado do Tapajós, por duas razões. Primeiro, porque ele faz o juramento de manter a integridade do território do Pará, do Estado. A segunda coisa, se ele fez esse juramento, ele não vai quebrar. Por que ele vai se preocupar em criar em trabalhar ou aceitar a criação de uma outra unidade da federação, se efetivamente ele vai perder com isso o inverso do ICMS, que são os impostos que nós aqui da região, que somos a terceira região, depois da capital de Ananindeua, que produz mais renda na arrecadação tributária do ICMS. Eu acho muito difícil
Eu acho que tem que conscientizar para que nós possamos eleger nosso representante. Eu já nem falo no estado do Tapajós, porque eu queria só, se você me permite, fazer umas observações. O estado do Tapajós é um sonho que eu acho que, pelo menos a curto e a médio prazo, é realizar. Jamais nós vamos aprovar no Congresso Nacional uma emenda constitucional que diga que o plebiscito seja feito só na região que quer se desmembrar. Jamais os deputados e os senadores do São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de outros estados vão aceitar isso. Por quê? Primeiro, que eles não querem dividir, que o norte é o norte, na visão deles. Segundo, porque se isto ocorrer, nós vamos ter mais despesa para o país. Olha, o país está com o PIB lá embaixo, o país não tem superávit, o país não tem uma economia crescente, o país passa por uma situação muito difícil. E criar um Estado a partir de 2015, ou aprovar uma emenda para que haja uma consulta plebiscitária para criar o Estado, isso é a coisa mais difícil de acontecer. Eu não vejo isso como agora. Essa luta já vem desde quando eu fui presidente da OAB, na década de 80. Esta luta da criação com Paulo Roberto Vaz, com Hilarinho, que já eram deputados federais, e até hoje não se concretizou nada. Do meu ponto de vista, o que Alexandre gasta com uma secretaria exclusiva para tratar da criação do Estado do Tapajós é um dinheiro jogado fora, que para mim não tem resultado nenhum. Eu acho que eu vejo que talvez saia do Estado, pode sair, mas vai sair daqui mas a longo prazo. Isto naturalmente deve ocorrer, até porque dividir para que haja a divisão do território nacional é um dos exercícios da democracia. O pior é você concentrar, mas você dividir a federação é melhor ainda, mas só que isso envolve custos, e estes custos o país não dispõe para investir no novo Estado do Tapajós. Nós vimos, né, pelos candidatos, né, não tiveram os votos defendidos. O que o senhor acha? Qual a sua opinião sobre o quociente eleitoral? Realmente nós tivemos candidatos que, no caso, o candidato da LH teve 84 mil votos e o outro candidato eleito, Chapadinha, com 60 e poucos mil votos, ele entrou na LH, isso em razão do quociente eleitoral, que é uma sistemática aplicada de acordo com a legislação, com o Código Eleitoral, de acordo com a legislação eleitoral que está em vigor no nosso país. Qual seria a saída, qual seria a visão que poderíamos aplicar, a solução, melhor dizendo, que nós poderíamos aplicar, que os nossos políticos poderiam aplicar? Seria criar o voto distrital, para que nós, os eleitores, pudessem sufragar nomes daquelas pessoas com o voto distrital, concentrando sem que houvesse essa divisão geral de votação. Só para você ter uma ideia, se eu não me engano, foi em São Paulo, teve um candidato que entrou com 10 mil votos, enquanto o outro com 1 milhão e poucos de votos. Então é uma situação difícil. O que tem mais votos puxa os candidatos que têm menos votos. No caso do próprio Chapadinha, ele tem os méritos deles, ele foi eleito, mas o candidato mais votado do partido dele, da coligação dele, que foi o delegado Éder Moura, teve 200 e poucos mil votos e puxou os outros candidatos. Se ele tivesse tido só o valor do quociente, o tanto que foi exigido do quociente eleitoral, não puxaria ninguém. E o próprio Chapadinha não teria sido eleito. Assim como o Nélio não foi eleito com 80 e poucos mil votos, faltando 300 e poucos votos para que ele conseguisse a eleição no servidor. Então a solução seria um equacionamento dentro da política brasileira para que nós pudéssemos estabelecer, com a reforma política, o voto distrital. Certo. Quais são os maiores desafios e estratégias para os candidatos ao segundo turno, ao governo do Pará e à presidência da República? Eu acho que o que vai valer aí, meu caro Jorge, seria o comprometimento desses candidatos, os projetos que ele tem a nível federal, quais são os projetos, e a nível estadual, os projetos dos candidatos ao governo do Estado. Vamos começar pelo governo do Estado. O que é que já tem para oferecer para o Estado do Pará como um todo, em termos de projeto de governabilidade? Se ele tem alguma coisa... Quais os maiores desafios e estratégias para os candidatos ao segundo turno para o governo do Pará e à presidência da República? Bom, isso tudo vai depender dos projetos de cada um desses candidatos, seja a nível estadual, seja a nível federal.
No nível do Estado, nós temos que ver os dois candidatos, quais são os projetos dele, o que eles vão trazer de melhoria, qual é o comprometimento de cada um, principalmente com a nossa região, porque do Estado do Pará para lá já há um comprometimento maior. Agora eu quero saber a região que precisa se desenvolver mais, portanto, o que vai influenciar no dia da eleição, que o eleitor se quede por este, por aquele candidato, vai ser aquilo que ele se comprometeu, vai ser aquilo que ele se propõe a fazer pela região. Então nós temos que sentir, essa história de prometer Estado e Tapajós, que eu acho que nenhum dos dois vai falar sobre isso não vai funcionar. O que vai funcionar são os investimentos que vão trazer para a nossa região, o que vai funcionar são os incentivos que vão trazer para a nossa região, os empregos que vão criar na nossa região. Isso é muito importante para a eleição de governo a nível estadual. A nível federal, nós sabemos, meu caro Jorge, que o Brasil inteiro está inconformado com a situação que se apresenta hoje. O Brasil inteiro quer uma mudança, porque nós temos um PIB caindo a cada dia, nós temos um dólar que está subindo toda hora, nós temos as bolsas que basta uma dúvida a respeito de quem vai ser o eleito, quem vai chegar lá para as bolsas subirem. Nós temos aí esse produto interno bruto que está caindo, falta de recursos, faltas de maior credibilidade nos que aplicam aqui no Brasil. Portanto, é uma situação difícil que nós temos que examinar. A economia está em decadência. E tem mais, nós estamos num quadro de corrupção total, corrupção em todos os níveis do governo federal. A corrupção se alastra em quase todos os ministérios. Essa situação da Petrobras é uma coisa absurda. Agora temos o caso dos Correios, Mensalão, etc. Então o eleitor precisa de novas propostas, precisa de novos comprometimentos dos candidatos para que ele possa efetivamente escolher. Eu acho que o Brasil está acordando, eu acho que o Brasil está tomando outro rumo para que efetivamente possamos eleger um candidato que transmite ao eleitor maior segurança, maior certeza de que o Brasil só tende a crescer e não a cair. Porque como estamos, não podemos ficar. Esta é a realidade. Se nós ficarmos como estamos, com a corrupção, com o desemprego, com o PIB em baixa e outros fatores que influenciam muito a nossa economia, nós vamos nos igualar a uma Venezuela que eu tive o desprazer de ir até Margarita e eu verifiquei em loco uma situação por demais triste daquele país que é um país bonito, que foi um país que teve muita prosperidade e que hoje está numa decadência total. Só para você ter uma ideia, R$1 nosso vale 30 o dinheiro de lá, que acho que é escuro, nem sei mais como é o dinheiro de lá. Eu sei que R$1 nosso vale 30 bolívares de lá, bolívares de lá. Então é um país em decadência. O nosso país não pode seguir o mesmo caminho da Venezuela. Portanto, a gente tem esperança de que hajam propostas, hajam comprometimentos e que o eleitor saiba efetivamente escolher. Um recado eu gostaria de dar aqui nesta oportunidade. Vamos comparecer às urnas, vamos votar, vamos fazer a nossa análise e vamos escolher o que for melhor para o Estado do Pará e o que for melhor para o Brasil. Voto obrigatório ou facultativo? Eu acho que o voto deveria ser facultativo, mas nós não temos um nível cultural ainda suficiente, porque se coloca, mesmo sendo obrigatório, muita gente já não comparece, há uma abstenção muito grande, e quanto mais se ele for facultativo. Mas eu acho, os países desenvolvidos, nos países altamente desenvolvidos, o voto é facultativo. Mas infelizmente o Brasil ainda tem que ser obrigatório. Quem sabe daqui a uns anos nós podemos ter um voto facultativo, cada um vai lá, escolhe de livre e espontânea vontade, se não quiser não vota. Mas atualmente eu ainda acho que o voto deve ser obrigatório para que efetivamente o brasileiro possa escolher e dizer: se eu escolher errado, a responsabilidade é minha; se eu escolher certo, a responsabilidade também é minha. Porque quando você vota, você dá uma espécie de uma procuração para o candidato que se elege. E ele
vai exercer aquele mandato em nosso nome. Está na Constituição o princípio geral da República Federativa e da nossa democracia. E aí nós transmitimos para ele poderes que ele pode usar para o bem ou para o mal. Infelizmente nós não temos um mecanismo dentro do nosso sistema jurídico que possa fazer com que o candidato não presta, foi eleito e não presta, rua. Mas nós não temos esse mecanismo. Infelizmente nós vamos ter que aguentar até que ocorra um impeachment ou qualquer coisa parecida. As forças políticas do mal se unem para proteger aquele do mal. Tanto que nós aqui no Bahia nós temos corrupção e nós vemos aí outros partidários passando a mão e até elogiando aqueles que são corruptos, porque acham que a corrupção é uma forma que não pode ser erradicada do povo dentro de uma nação. E pode ser erradicada sim, com absoluta certeza. Oliveira, muito obrigado por essa entrevista, foi muito profícua. Amigos, até a próxima. Eu que agradeço.